Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu agradeço a presença. Vamos dar início, então, à reunião clínica da UTI do IANSP, nesse módulo de atualização em Covid-19. Hoje a gente vai ter a apresentação, certamente brilhante apresentação, do Dr. Daniel Dualib, que é clínico geral pelo IANSP, infectologista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é médico assistente do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital do Servidor Público Estadual e também médico assistente da Enfermaria de Hospitalistas do Departamento de Clínica Médica do Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, passo a palavra ao Dr. Daniel, para que a gente possa ter início à nossa apresentação. Muito obrigada, Daniel, seja bem-vindo e boa apresentação. Obrigado, Lívia, pela introdução. É um prazer imenso, sim, poder ser apresentado por alguém que fez parte da minha formação. Lívia, você foi uma dessas pessoas que fez parte da minha formação durante a residência e muitos outros que estão aqui, Dr. Ederlon, Dr. Caio, Dr. Ricardo. Não vou me ater, mas assim, doutora Thais, não vou nem me ater aos nomes, porque todos vocês foram importantes na minha formação e ter esse público numa palestra minha é uma grande responsabilidade. Agradeço a presença de todos. Então, eu vou falar um pouquinho hoje a respeito das infecções fúngicas na Covid-19, um grande desafio fazer essa aula, porque a gente tem pouquíssima evidência a respeito das infecções fúngicas na Covid e como elas se comportam nessa nova patologia aí que apareceu no final do ano passado em Wuhan. Então, como todos nós sabemos, estamos até cansados de saber. Acho que eu estou com problema para passar os slides. Vocês estão vendo o slide passando? Não passou, Daniel. Agora foi, né? Perfeito. Tá, ok. Então, como todos nós sabemos, a Covid-19 é uma doença ocasionada pelo SARS-CoV-2, né? Que é o coronavírus descoberto na China aí no final de 2019. Os primeiros casos, então, foram relatados em Wuhan, na província de Hubei. E desde lá, a gente tem uma pandemia se espalhando como emergência em saúde pública global. O coronavírus é um vírus RNA, tem alta capacidade de transmissão e estima-se que dos pacientes infectados que desenvolvem a doença, pelo menos 15 a 20% desses pacientes vão necessitar de internação hospitalar de oxigênio terapia. E destes, aproximadamente 20% vão precisar de UTI, ventilação mecânica, e a mortalidade tem variado entre 1 a 3% na maior parte das cortes publicadas até hoje. A situação epidemiológica atual, eu peguei dados de hoje aí do John Hopkins, né, do mapa do coronavírus. Então, nós temos quase 48 milhões de casos confirmados no mundo, sendo o Brasil o terceiro país em número de casos e mais de 1.200.000 mortes no mundo, sendo o Brasil o segundo país em número de mortes, com mais de 160 mil mortes confirmadas pela Covid-19. Então, eu não vou ficar me atentando muito à história epidemiológica e clínica da Covid, porque eu acredito que a gente tem revisado isso em todas as aulas de maneira brilhante, a gente tem aprofundado nisso no decorrer das semanas que se passaram. Então, eu quero falar um pouquinho da história dos fungos com coronavírus, né? Então, qual seria o racional da gente pensar nessas infecções fúngicas diante da SARS-CoV-2, da Covid-19? É sabido, então, que o vírus ele desencadeia uma resposta imunológica, tanto inata quanto adaptativa, das células B, das células T, e que muitas vezes, na maior parte das vezes, graças a Deus, essa resposta ela é eficaz e consegue controlar a infecção. Mas existem casos onde essa resposta imune ela é exacerbada, descontrolada, num polo hiperérgico, onde ela se torna disfuncional. E aí a gente tem aquela tempestade das citocinas, interleucina 1, interleucina 6, TNF, muitas citocinas inflamatórias, ocasionando lesão intensa em órgãos-alvos e uma resposta inflamatória descontrolada. Essa resposta inflamatória que é exacerbada leva a lesões pulmonares, alveolares e destrói os mecanismos de defesa pulmonar. Então, esse seria um racional teórico do motivo dos pacientes com SARS-CoV-2, né, com infecção SARS-CoV-2 com Covid-19, estarem mais sujeitos a infecções oportunistas, patógenos como os fungos, né? Então, falando um pouquinho dos fungos. Hoje a gente tem mais de 6 milhões de espécies de fungos identificados no mundo, mas apenas algumas centenas dessas espécies são capazes de ocasionar infecção em humanos, e a grande maioria dessas infecções em humanos são infecções autolimitadas, então
são patógenos oportunistas e não obrigatórios, o que significa que só conseguem ocasionar infecção no hospedeiro uma vez que esse hospedeiro esteja suscetível a isso, né? O papel dos fungos na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, não é? Com a questão dos antibióticos como o fungo penicillium, o papel também dos fungos na indústria química com a produção de alguns ácidos é fundamental. Então, os fungos têm um papel importante aí na nossa sociedade. A gente tem visto um aumento global do número de casos das infecções fúngicas invasivas na última década, principalmente. Isso se dá por suscetibilidade dos hospedeiros. Então, a gente tem tratamentos cada vez melhores para doenças que antes não tinham tratamento, muitas vezes as doenças autoimunes, como as doenças inflamatórias intestinais, doenças reumatológicas ou as doenças oncológicas, onde o tratamento leva à imunodepressão, né, como as neoplasias hematológicas, os transplantes alogênicos e autólogos de medula. A gente vem, então, desenvolvendo arsenais terapêuticos que muitas vezes levam à imunossupressão e levam ao aumento da sobrevida de populações que, em outrora, não seriam populações candidatas a tratamento. E esse número de casos aumentando diz muito respeito também à nossa capacidade diagnóstica que vem aumentando. Então, a gente tem evoluído do ponto de vista de diagnóstico microbiológico e também de diagnóstico por PCR, não é? Diagnóstico por DNA e RNA. E a gente também descobriu inúmeros marcadores aí que nos auxiliam a dizer se esse diagnóstico é possível ou provável, né, como antígenos de superfície, como galactomanana, beta-deglucana, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, e isso leva ao aumento global do número de casos. Só que a gente está aqui para falar não daquele fungo maravilhoso que faz a cerveja, né? Não é da levedura que fermenta a cerveja e nem tampouco do fungo que faz a penicilina, né? A gente está aqui para falar da doença fúngica invasiva. Então, para dizer que uma doença fúngica é invasiva, a gente tem que ter uma confirmação histopatológica da invasão celular. O que isso significa? Isso significa que eu tenho que ter um sítio de infecção biopsiado em uma lâmina, preparado com a coloração adequada, quer seja guinza, quer seja prata, quer seja próprio GRAM, não é? E aí a gente tem que ver esse fungo invadindo o tecido e ocasionando lesão. Então, a gente sabe que a doença fúngica acaba sendo subdiagnosticada e subestimada do ponto de vista epidemiológico, não só por não se tratar de uma doença de notificação compulsória, até porque é uma doença que não se transmite habitualmente de pessoa a pessoa, né? Mas também por ser uma doença de difícil diagnóstico, uma doença que necessita de procedimentos invasivos e que precisa de alta suspeição diagnóstica para se chegar ao diagnóstico. Isso muitas vezes acaba passando despercebido. A gente tem, então, dificuldades de estabelecer, mesmo para as populações suscetíveis, um fluxo de exames que seja sensível e específico. Muitas vezes os exames são feitos, como é o caso do PCR, com técnicas in-house, e não são exames facilmente reprodutíveis. Então, não existe uma padronização universal dos testes diagnósticos, né? Mesmo dos ensaios de fluxo lateral, os lateral flow assays para fungos, ou galactomanana, beta-deglucana, muitas vezes não existe padrão e também não são altamente, amplamente disponíveis, né? A gente ainda sabe que o ônus relacionado a essas doenças, apesar de subestimado, é enorme. A gente calcula hoje que pelo menos 1,5 milhões de mortes ao ano se deem por conta de infecções fúngicas invasivas. Então, a importância do tema infecções fúngicas na COVID é claro, né, dado tudo isso que foi explicado. Dos fungos que ocasionam infecções, a gente tem principais agentes etiológicos, 6 fungos aqui descritos, né? O principal deles disparado, a Candida albicans, e aí seguido por Aspergillus fumigatus e outras espécies de Aspergillus, Pneumocystis, Cryptococcus, Histoplasma e o Rhizopus, que é da família Mucorale, né? A gente vai aqui focar um pouquinho mais nessas duas primeiras entidades, né, que é a Candida albicans e o Aspergillus. A gente tem aqui um tempo um pouquinho curto, a aula é bastante extensa e o conteúdo muito denso. Então, eu vou conseguir dar um enfoque maior, e foi minha opção fazer isso, nas infecções por Candida albicans, até por ter maiores definições a respeito das condutas e do diagnóstico relacionados à Candida, do que ao Aspergillus. Então, o Aspergillus ele vai
aparecer sim, mas ele vai ser aqui não um protagonista, ele vai ser aqui um coadjuvante para questionamentos. Eu espero que, como a Cândida é algo que a gente tem com maior frequência na nossa prática clínica, o que eu espero é que saia dessa aula o pessoal da intensiva sabendo tratar candidemias. Então, aqui nós temos uma lâmina, né, mostrando aqui para a gente a Cândida. Então, a Cândida Cândida sp, né, espécie Cândida, ela é responsável por 80% das infecções fúngicas no ambiente hospitalar. Quarto agente das infecções de corrente sanguínea na terapia intensiva. A incidência da candidemia nos hospitais terciários brasileiros é de 2,5 casos para cada 1.000 admissões, e isso é uma incidência bastante alta, né? É uma incidência muito superior aos países desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos. Inclusive, esse dado aqui retirei da nossa diretriz de tratamento de Cândida brasileira de 2013, que foi escrito pelo Dr. Colombo e pela doutora Thaís Guimarães, que sempre está participando aqui das nossas reuniões. A mortalidade varia entre 40% e 70% na infecção invasiva, e a gente tem, então, 1,5 milhões de mortes ao ano. Importante lembrar que a Cândida ela é um agente colonizante dos indivíduos saudáveis. Então, a Cândida ela coloniza tanto a mucosa oral quanto o trato digestivo, gastrointestinal, a mucosa vaginal, a pele, não é? A mucosa nasofaríngea. Então, 20 a 40% dos indivíduos saudáveis têm colonização oral pela Cândida. 20 a 80% dos indivíduos saudáveis têm colonização do trato gastrointestinal. Mas a Cândida é para nós um comensal. É um fungo comensal. Então, vive conosco em harmonia. Geralmente, a Cândida passa a ser um patógeno quando ela tem a oportunidade. Então, ela ocasiona a infecção apenas naqueles pacientes que estão sujeitos a infecções oportunistas, né? Existem espécies álbicas e não álbicas da Cândida. Em geral, a gente vai ver que são mais de 200 espécies, mas graças a Deus, pouco mais de 20 espécies aí estão relacionadas à infecção em humanos, e a gente vê duas vias de infecção, a via endógena e a via exógena. Então, o que é isso? A via endógena é quando o hospedeiro ele perde a capacidade de manter a barreira, por exemplo, do seu trato gastrointestinal, quer seja por mucosite, por neutropenia, quer seja por uma colite isquêmica, ou por disbiose, né, pela mudança da microbiota, por quimioterapia, por radioterapia. E a Cândida, então, ela ascende, ela entra a corrente sanguínea através, geralmente, de uma translocação do trato gastrointestinal. Essa via que é endógena é a via mais comum, é a via mais frequente, mais de 80% das infecções por Cândida vem da via endógena. A via exógena, então, é aquela via onde a gente tem a entrada do agente através de um dispositivo invasivo. Então, na maior parte das vezes aqui, a gente vai ver a candidemia relacionada, então, aos catéteres, né, de diálise ou catéteres de longa permanência, ou catéteres para químio, como o Hickman, né? São 5 as espécies mais frequentemente encontradas nas infecções em humanos. A Candida albicans é a mais frequente, e aí a gente tem as outras espécies, Candida glabrata, tropicalis, parapsiloses e cruzei. E claro, não são apenas essas 5, mas essas são as 5 de maior importância clínica, por isso a gente vai falar um pouquinho a respeito delas. Aqui a gente tem uma tabela interessante de um programa de vigilância, né, que é um programa de vigilância global, são dados aí um pouquinho mais antigos, de 2009, mas a gente pode ver aqui claramente uma coisa interessante. Em azul, nós vemos aqui que a América Latina, a incidência de Candida albicans, parapsiloses e tropicalis é muito maior, por exemplo, do que a incidência de parapsiloses e tropicalis nos países da América do Norte e da Europa, não é? Enquanto a Candida glabrata aqui na América Latina, incluindo aqui o Brasil, tem uma incidência muito inferior aos países da Ásia, da América do Norte e da Europa. O que mostra aqui para a gente algumas coisas, né? Primeiro, que muito provavelmente nós temos aqui infecções exógenas mais frequentes do que nesses países, porque a parapsiloses principalmente é uma cândida ambiental com capacidade de formar biofilme, uma cândida que adere
aos dispositivos, é uma cândida que necessita de controle ambiental. Então, isso aqui mostra para a gente que provavelmente nós devemos ter mais infecções exógenas do que os outros países. E mostra para a gente uma outra coisa, né? Que nós temos aqui aproximadamente, na América Latina, 7% de cândidas glabrata e cruzei. O que a gente vai ver lá para frente é uma boa coisa, já que essas duas cândidas glabrata e cruzei são as cândidas que geralmente podem ser resistentes aí aos imidazólicos, aos azóis, né? E então a gente tem uma chance menor de resistência aos azóis. Aqui, então, mostrando na América Latina também, nesse mesmo programa de vigilância, os isolados que tenham resistência a fungos. Então, dos isolados na América Latina, vocês podem verificar aqui que apenas a Cândida parapsilosis teve alguma resistência a fluconazol e a Cândida tropicalis. Quando a gente vê o número de isolados, vejam a diferença dos isolados de Cândida glabrata na América Latina quando comparado aos países da América do Norte e da Europa, né? Então, aqui na América do Norte, a resistência da Cândida glabrata aos azóis já é uma realidade muito clara, né? E a emergência das infecções por Cândida não albicans, glabrata e cruzei em especial, na América do Norte também tem chamado bastante atenção, além de outra cepa que tem chamado a atenção, que é a Candida auris, que a gente vai discutir um pouquinho lá para frente. Tá? Aqui a gente vê, então, aquele score, que é o Candida Score, né, que foi o trabalho do Cristóbal Leon, publicado em 2006 na Critical Care Medicine, e ele achou aí na análise multivariada dos fatores de risco, ele é um intensivista que tem ali à sua disposição uma UTI predominantemente cirúrgica, e ele queria entender quais eram os fatores de risco dos pacientes que desenvolviam candidemia na unidade dele. Ele fez um extenso levantamento, né? E acabou fazendo a análise uni e multivariada. Esse aqui é o resultado da análise multivariada, onde ele encontrou essas 4 variáveis como variáveis independentes de risco para infecção por cândida. Então, era paciente que era uma admissão cirúrgica na UTI, que utilizava a nutrição parenteral, que estava em uma sepse grave, na época ainda existia o conceito de classificação de sepse grave, e que tinha já uma colonização por espécie de cândida documentada, quer seja num swab anal ou swab nasofaríngeo. Então, esses foram os fatores dependentes de risco. Ele criou o Candida Score, que a gente utiliza até que meio que intuitivamente na hora de optar por dar o tratamento empírico na nossa UTI. Então, pacientes com Candida Score alto, que respondem sim a essas perguntas, né? E estão com um choque sem etiologia, a gente muitas vezes acaba entrando aí com tratamento empírico. Aqui, então, falando ainda mais um pouquinho de Cândida, outros fatores de risco que já foram estudados na literatura envolvem, então, o uso de antibióticos de amplo espectro, né? O uso de corticosteroides, o jejum prolongado e a nutrição parenteral, a hipoperfusão e a hipóxia intestinal, a necessidade de terapia substitutiva renal, né, com a presença também de dispositivos invasivos como catéter venoso central, catéter de diálise, cirurgias abdominais como manipulação do trato digestivo, neutropenia e diabetes mellitus. Agora vamos falar um pouquinho também da Candida auris, que é uma espécie que eu queria especial atenção a ela, porque a gente até agora não tinha relatos de Candida auris no Brasil. A primeira descrição dessa espécie, da Candida auris, vem do Japão em 2009, mas algumas revisões de alguns isolados da Coreia do Norte, em 96, já existia essa espécie, que é a KPC das Cândidas, né? Então, por que ela chama atenção? Até março de 2019 já tinham sido reportados 610 casos nos Estados Unidos, em mais de 12 estados, e é uma cândida capaz de ocasionar surtos em serviços de saúde, porque é uma cândida resistente a um dos principais agentes que a gente usa, sanitizantes aí, que é o quaternário de amônia. Ela já foi detectada em mais de 30 países no mundo, ainda não no Brasil, mas a gente tem uma grande dificuldade com a Candida auris porque ela é uma cândida resistente. Ela pode apresentar resistência a todas as classes de antifúngicos. A dificuldade de diferenciar essa cândida de outras espécies, em particular da Candida emulone, vem tornando cada vez mais necessário o uso da biologia molecular nos laboratórios aí de microbiologia.
Então, hoje não é aceitável que qualquer laboratório de microbiologia nos dê o nome de Cândida sp, né, sem determinar qual que é a espécie, porque isso tem implicações terapêuticas. E cada vez mais a gente tem que aprimorar essas técnicas para conseguir fazer a identificação desses agentes em tempo hábil. Então, por que eu deveria me preocupar? Eu falei um montão de Cândida e tal, mas a gente ia falar de infecções fúngicas no Covid, por que eu estou falando da Cândida? Por que eu deveria me preocupar com a candidíase invasiva nesses pacientes com Covid-19? Então, aqui eu estou mostrando alguns estudos referentes a Covid-19. Esse estudo em especial comparou os desfechos de pacientes com Covid-19 com insuficiência respiratória aguda, né, com SARA, os pacientes Covid-19 e não Covid-19 também com SARA. Foram 92 pacientes em cada braço, então um estudo de caso controle, e ele viu as complicações gastrointestinais nos pacientes Covid-19 versus não Covid-19, ambos com SARA em UTI. E aqui fica claro que o ilho paralítico nos pacientes com Covid-19 foi bastante mais frequente do que nos pacientes não Covid-19, e também foi mais frequente a isquemia mesentérica. Então, assim, claramente esses achados podem ter relação com o uso de sedativos de bloqueio neuromuscular, né? E também essa questão da isquemia mesentérica pode ter relação com a subpopulação estudada, que é uma população de extremo risco vascular. Então, são pacientes hipertensos, diabéticos, muitas vezes obesos, dislipidêmicos com doença renal, ex-tabagistas, com insuficiência arterial manifesta, revascularizados com doença coronariana. Então, isso aqui é bastante importante. Por quê? Porque, como eu falei, as infecções endógenas por Cândida são a principal via, e a Cândida ascende do trato gastrointestinal. Esse estudo corrobora a hipótese de que esses pacientes têm mais complicações gastrointestinais e, portanto, maior chance de translocação. Aqui também, do mesmo estudo, mostrando essa curva Kaplan-Meier das complicações gastrointestinais, comparando pacientes COVID com insuficiência respiratória, com SARA, versus pacientes não COVID com SARA, mostrando a diferença aí significativa das complicações na curva Kaplan-Meier. Aqui outro estudo mostrando para a gente algumas alterações da microbiota. Nesse estudo, os pacientes foram submetidos à análise do microbioma fecal e aí eles foram avaliados tanto as alterações das bactérias do microbioma fecal quanto as alterações da microbiota fúngica fecal. E a gente viu que tem realmente nesse estudo um aumento da proporção de patógenos fungos oportunistas na microbiota dos pacientes com Covid-19, uma diminuição dos simbióticos comensais e também um aumento dos oportunistas bacterianos, como bacterióides e também como Clostridium. Aqui eu estou mostrando a foto à esquerda, uma colite isquêmica, não é? Então, assim, essa é uma colite isquêmica num paciente com Covid, uma fotografia que eu retirei da internet, tá? Mostrando também essa perda de barreira do ponto de vista macroscópico. Agora eu queria falar um pouquinho também da necessidade de terapia substitutiva renal e da lesão renal aguda nos pacientes com COVID, né? Levando isso para o lado do fungo. Como a gente falou, a terapia substitutiva renal, a presença de necessidade de diálise e de catéteres em geral, são fatores de risco para infecções fúngicas por Cândida, né? Então, a gente pegou aqui uma meta-análise, esse estudo que foi publicado aqui no Seminário de Nefrologia, uma meta-análise que incluiu 26 estudos chineses avaliando a lesão renal aguda nos pacientes com Covid, com uma incidência global de 6,5% de lesão renal aguda e chegando a uma incidência de até 32,5% nos pacientes em UTI. Na nossa UTI, inclusive, essa incidência, o Dr. Ederlon falou, estava acima de 30% na última casuística, então mais de 30% dos nossos pacientes precisavam mesmo de diálise, o que aumenta a chance de infecções fúngicas. A mortalidade acumulada desses pacientes com lesão renal aguda e com COVID foi de 77% contra apenas 9% daqueles pacientes que tinham COVID sem lesão renal aguda. Então isso nos faz ver que quando o paciente dialisa, ele morre mais. E essa terapia substitutiva renal foi necessária em 23% dos pacientes com COVID admitidos em UTI, nessa casuística aqui. Eu queria falar um pouquinho também das medicações que a gente utilizou e utiliza para o tratamento, em especial aqui os corticoides, os corticosteroides. Então a gente teve inúmeros ensaios
clínicos, né, fazendo pulso com metilprednisolona, pulso com metilprednisolona, com eficácia, sem eficácia, resultados controversos, até que veio aí o Recovery, que fez o uso da dexametasona 6 miligramas. Então, o que eu quero chamar a atenção? 6 miligramas de dexametasona parece ser uma dose bastante razoável, parece ser pouco inócua, né? Parece não ter muito problema do ponto de vista de imunossupressão, mas a gente pegou pesado nos imunossupressores, a gente pegou pesado nos pulsos de corticoide, quando a gente ainda não tinha muita certeza da eficácia dessa terapia, como a gente ainda não tem, né? E talvez esses pulsos de corticoide possam sim também serem responsabilizados em parte por aumentar a chance de infecções fúngicas invasivas nesses pacientes, né? A corticoterapia já foi descrita como um dos fatores de risco. Outra coisa para chamar a atenção a respeito dos corticoides é que a maior parte dos pacientes que se expõem à corticoterapia em doses altas pode ter descontroles glicêmicos, né? Especialmente aqueles pacientes diabéticos que já são pacientes sabidamente grupo de risco para COVID-19. Então, quando a gente expõe o paciente diabético a corticoide de altas doses, a gente pode levar ele a um regime de acidemia, né, de acidose. E muitas vezes o diabetes descontrolado no regime de acidose pode também precipitar as infecções fúngicas, incluindo a cândida, quer sejam infecções fúngicas invasivas ou não invasivas. Da mesma forma que o diabetes descontrolado numa paciente feminina leva a candidíase vulvovaginal recorrente, o diabetes descontrolado nos nossos pacientes nessa situação de fragilidade leva a uma colonização muito mais intensa do trato geniturinário, do trato gastrointestinal, podendo levar à translocação. Aqui eu queria chamar a atenção para uma outra questão aí na COVID-19, que é a coinfecção bacteriana e o uso de antibióticos. Essa aqui é uma revisão com meta-análise a respeito das porcentagens de infecções bacterianas em séries de casos, em coortes da COVID-19. E aqui o resultado que o autor chega é em 6,9% de coinfecções, somando todos os estudos, né? 6,9% de coinfecções certamente é muito menos porcentagem do que a porcentagem de antibióticos utilizados. Então, a gente vê vários estudos mostrando que os antibióticos são utilizados acima de 70%, 75%, 80%, 82% dos pacientes logo à admissão hospitalar. O uso de antibióticos, a gente sabe que leva à desregulação do microbioma intestinal e isso leva também à proliferação de agentes oportunistas como os fungos e outras bactérias. Então, esse uso de antibiótico de maneira desregrada, de maneira muito permissiva por conta do medo da doença, do não conhecimento e da dificuldade em diagnosticar as infecções bacterianas sobrepostas, acaba também sendo uma outra questão que poderia predispor as infecções fúngicas nessa população, em especial cândida. Aqui eu queria lembrar de uma outra coisa que eu acho bastante importante, que é a questão da prona e da nutrição enteral. Eu fui tentar levantar a literatura a respeito da nutrição enteral em pacientes pronados, né? E o que a gente sabe é que a gente tem dados muito limitados, são estudos retrospectivos, a maior parte deles observacionais, dizendo que é seguro dar alimentação em pacientes em posição prona. Mas todos nós temos receio de liberar essa alimentação nos pacientes com posição prona em algum momento. Então, a gente já tem alguns estudos também anteriores do New England de 2018, mostrando que perseguir uma meta calórica de 1,5 quilocalorias versus uma meta calórica de 1 quilocaloria quilo dia não mudava desfecho duro de mortalidade, nada disso, né? Nem dias livres de ventilação. Então, a gente tenta ser econômico na dieta nos pacientes pronados, porque todo mundo tem uma certa insegurança. E isso aí realmente se mostra que isso ocorre nesse estudo onde ele vê os dias de nutrição enteral nos pacientes supinados, né, nos pacientes em posição supina e nos pacientes pronados. Esse estudo aqui estava tentando avaliar a segurança da nutrição nos pacientes pronados, ele chegou à conclusão que era seguro medindo o resíduo gástrico, mas vejam vocês, pacientes pronados são muito menos nutridos, eles recebem muito menos dias de dieta enteral. Então, assim, 21 dias em média para os pacientes em supina versus 3,6 dias em média para os pacientes prona. Isso aqui foram todos pacientes já ajustados para várias variáveis, com P menor do que 0,1.
Isso aqui não mantém, quando você mantém o paciente em jejum prolongado, você perde o trofismo do trato gastrointestinal e também leva à desbiose e também leva a esse desequilíbrio da flora intestinal, que pode também precipitar as infecções por cândida e translocação por cândida do trato gastrointestinal. Então é algo para a gente ficar atento. Pelo menos a dieta integral, do ponto de vista de manutenção do trofismo e da microbiota intestinal, ela deve ser uma meta no nosso cuidado. Aqui mostrando, curiosamente, agora já falando um pouquinho da Cândida na SARS-CoV-2, na Covid-19, um estudo interessante que utilizou como grupo controle os pacientes com influenza na temporada 2019-2020 e estudou os pacientes com SARS-CoV admitidos em Londres, em 2 hospitais universitários. A gente vê aqui, então, falando de Cândida, eles viram várias outras infecções por bactérias e por outros fungos, mas falando especificamente da Cândida, nós tínhamos aqui, nas culturas de sangue, hemoculturas, 3 pacientes com infecções relacionadas ao cuidado em saúde que tiveram Cândida isolada, mas nenhum dos pacientes teve Cândida isolada proveniente da comunidade, mostrando então que isso aqui certamente é uma infecção relacionada ao cuidado em saúde, à assistência em saúde. Aqui a gente viu também nas culturas de trato respiratório um número maior de cândidas à admissão nos pacientes com Covid-19 quando comparado aos pacientes com influenza. Foram no total 24 pacientes com cândida isolada no trato respiratório, sendo que 10 pacientes com Covid-19 já tinham isolado na admissão. Então foram considerados como adquiridos na comunidade. E 14 durante a internação. Lembrando que a cândida para o pulmão, principalmente para as secreções respiratórias, tem pouco valor. A gente habitualmente não vê pneumonia por cândida, isso não é um curso natural da cândida. Em geral, as pneumonias por cândida são por invasão pulmonar secundária à infecção da corrente sanguínea, e a cândida vem através do sangue para o pulmão e não o contrário, não do pulmão para o sangue. Então, isso aqui não tem validade, mesmo se fosse uma amostra coletada com escovado, com lavado protegido, né? Então, o que a gente vê aí, né? Será que temos, então, infecções secundárias fúngicas por cândida nesses pacientes? Realmente, esses 24 eram infecções fúngicas? Na verdade, não. Na verdade, esses isolados muito provavelmente deveriam representar aí a flora da orofaringe normal dos pacientes que são colonizados e não uma candidíase pulmonar, porque isso não é o comum. E os 3 pacientes que tiveram, então, no sangue isolado a Candida albicans, eles todos tiveram a associação da infecção com o catéter central, a infecção do catéter central. Então, por mais que eu tenha discorrido 1 milhão de motivos para a gente acreditar que a infecção por Cândida seja muito mais incidente e prevalente do ponto de vista que diz respeito ao racional teórico envolvido, esse estudo, que é um estudo que foi feito com uma metodologia bastante razoável, não viu evidência de infecções fúngicas concomitantes nos pacientes com Covid-19 que pudesse ser importante, né? E aí a gente entra naquela velha contradição. E aí fica mais difícil de justificar a aula. Mas eu vou tentando, eu vou mostrar para vocês os pontos de vista, o racional teórico, e posteriormente a gente fala um pouco das evidências que podem, às vezes, ser contraditórias. Podem não existir e ser contraditórias. Aqui, se você pegar os 5 pacientes que tiveram, num outro estudo, candidemia associada à Covid-19, todos os pacientes tinham alguns fatores de risco, que eram uso de antibióticos de amplo espectro, presença de catéter venoso central, presença de ventilação mecânica e admissão na UTI antes de desenvolver o episódio de candidemia. O que eu queria que vocês soubessem, né? O que o intensivista precisa saber sobre a candidíase invasiva. Eu acho que essa é a parte importante da aula. A gente está falando um pouco da candidíase na COVID, do racional, mas o que eu tenho que saber? Porque tratar a candidíase e a candidemia, a candidíase invasiva na COVID é igual tratar a candidíase invasiva em qualquer outro cenário. Então eu tenho que sacar o catéter central, eu tenho que retirar a sonda vesical se eu isolar na urina, eu tenho que tratar a cândida na urina, qual é o melhor antifúngico, qual que eu devo escolher,
como que eu vou interpretar os fatores de risco? Dá para usar o Candida Score na COVID? Até quando que eu devo tratar esses pacientes com candidemia, né? E qual seria o intervalo para eu coletar novas culturas? É necessário coletar novas culturas? Eu preciso aguardar a negativação? E essa história de step-down therapy, será que a gente deve fazer step-down? Dá para dar depois fluconazol? A gente pode desescalonar o antifúngico? Dá para realizar para todas as espécies? É igual para toda espécie de cândida? Como isso funciona? Então, eu acho que a mensagem da Cândida é o seguinte: sempre chamem ajuda. Precisa de um infectologista, é crucial. Tem estudos vários apontando que o segmento em conjunto com o infectologista mudaram o desfecho de forma positiva para os pacientes com Cândida isolada em corrente sanguínea, e isso reduziu a mortalidade. Então, puxando um pouco de sardinha aí para o lado da infectologia, se tem uma condição que deve ser acompanhada em conjunto na UTI, certamente a candidemia é essa condição, né? O ecocardiograma e o fundo de olho na candidemia são exames obrigatórios, porque a gente vai querer afastar a corioretinite por cândida e também endocardite por cândida, lembrando da capacidade da cândida de aderir através das adesinas às válvulas cardíacas e formar biofilme, então, portanto, vegetação. E lembrar também que as equinocandinas são um tratamento de primeira linha. Tem vários motivos para isso. Nós temos estudos mostrando que o time to kill, que é o tempo que o antifúngico leva para matar metade do inóculo, é muito menor para as equinocandinas do que por fluconazol. E temos estudos mostrando também que a mortalidade com o uso de equinocandinas foi menor quando a gente utilizou equinocandinas como primeira linha de tratamento versus fluconazol. Não há diferença entre as diferentes equinocandinas, caspofungina, micafungina, anidulafungina, em termos de eficácia, mortalidade. Os estudos não mostram isso, mas é importante a gente lembrar também que as equinocandinas, além disso tudo, têm um perfil favorável do ponto de vista de interações medicamentosas, porque elas não são medicações metabolizadas pelo CYP3A4 do citocromo 400P450, e aí elas interagem muito menos com outras medicações. E também tem um perfil de toxicidade muito favorável, não levando a hepatotoxicidade, não levando também a nefrotoxicidade ou neurotoxicidade. A única questão das equinocandinas é que elas não penetram bem o trato urinário, também não penetram o humor vítreo e barreira hematocefálica. Então, nos casos de infecções onde haja acometimento ocular, né, com corioretinite, ou acometimento do sistema nervoso central, ou se suspeite de uma pielonefrite ascendente por cândida, as equinocandinas não seriam um tratamento de primeira linha por conta disso. Mas é importante lembrar que essa questão de pielonefrite ascendente por cândida, isso é exceção, isso não é regra, então a gente não deve tratar as uroculturas com cândida, a gente não deve valorizar esses achados também de secreção respiratória, mesmo que seja um lavado broncoalveolar protegido, porque são colonizantes do trato respiratório superior, da boca, e a gente não tem como garantir que a cândida não seja só um colonizante, não sendo a história natural da doença ocasionar pneumonias ou infecções urinárias. A gente sempre tem que trabalhar com alto índice de suspeição nos pacientes que tenham fatores de risco e o Candida Score alto para tomar a decisão da introdução do antifúngico. E a gente tem sido bastante permissivo nesse sentido com os pacientes COVID, porque muitos deles às vezes começam a fazer febres que a gente não identifica bem o foco. A gente sabe que o rendimento das culturas, né, em especial da hemocultura para cândida, é muito baixo, tem uma sensibilidade em torno de 42% até 50%. E então a gente, se depender de uma hemocultura isolar cândida para fazer o diagnóstico da doença invasiva, a gente vai estar perdendo metade dos casos. O Candida Score não vai poder ser aplicado nos pacientes com Covid-19, porque ele considera várias coisas aí que não dizem respeito à Covid-19. Como eu falei, foi um score validado numa UTI pós-operatório, então considera muito mais a questão de nutrição parenteral, manipulação cirúrgica do trato digestório. A sugestão aqui é que a gente fique atento a outros fatores de risco. Então, aquele paciente com Covid que usou corticoide na internação, que está submetido à ventilação mecânica prolongada, que está em terapia dialítica e com antibióticos de amplo espectro, e aí ele vem a fazer febre, a gente não consegue isolar nada em cultura, ele mantém-se febril, ele piora a hemodinâmica, ele evolui com outras disfunções. Esse paciente a gente tem que ter um índice de suspeição e talvez ter um limiar um pouquinho mais baixo para a prescrição do antifúngico.
A gente não tem disponível em nosso serviço, mas uma estratégia para tentar, talvez, amenizar essa baixa sensibilidade das culturas seria o uso da beta-deglucana, que é a identificação da beta-deglucana. Ela faz parte da parede do fungo, né? Então seria a identificação da beta-deglucana no sangue, lembrando que não é específica para Cândida. Outros fungos também apresentam beta-deglucana na composição da sua parede, como pneumocystis e também o próprio aspergillus, mas talvez fosse aí algo a se pensar em fazer a beta-deglucana somado às culturas nos pacientes que a gente considerar de alto risco. Quais são esses pacientes na COVID-19 ainda é um mistério. Lembrar que também quando a gente incorpora esses novos exames na nossa prática clínica, como PCR para Cândida, beta-deglucana, a gente tem que saber que todos esses exames têm pitfalls. Nenhum desses exames é perfeito. A gente tem que ter muito cuidado em como interpretá-los, porque nossas terapêuticas também, elas não são livres de eventos adversos, elas não são inócuas ao nosso doente. Falar um pouquinho aqui dos aspergillus, mudando um pouquinho da Cândida para o aspergillus. Então, o aspergillus, ao contrário da Cândida, que era uma levedura, o aspergillus é um fungo filamentoso, né? O aspergillus é o famoso mofo mesmo, né? A gente tem mais de 200 espécies do aspergillus na natureza. Eles são fungos ambientais muito abundantes, eles realmente ocasionam um mofo em alimentos, em árvores, eles são abundantes na terra, abundantes na floresta, né? São abundantes nas plantações. Eles são utilizados na indústria de alimentos também, na produção de ácido cítrico, e o agente mais comum nas infecções é o Aspergillus fumigatus. A gente tem o Aspergillus flavus também, temos o Aspergillus niger, que são outros agentes que a gente vê com alguma frequência, com menor frequência, mas aparecem, mas o fumigatus é disparado mais comum nas infecções humanas. Ele tem alta letalidade na sua forma invasiva, mas é importante lembrar que nem toda doença pelo Aspergillus é doença invasiva, então existem diferentes espectros clínicos da doença. Aqui eu vou me ater única e exclusivamente à doença aspergilose broncopulmonar invasiva. Não vou falar da aspergilose broncopulmonar alérgica, nem da aspergilose crônica granulomatosa. Essas são doenças que ficariam para uma outra aula. Falando um pouquinho do aspergillus e do coronavírus, a gente já teve, antes do SARS-CoV-2, o SARS-CoV-1. E aí, no SARS-CoV-1, a gente, fazendo o levantamento da literatura, encontra 4 casos de aspergilose invasiva relatados na epidemia de SARS-CoV-1. Todos esses casos relatados foram casos relatados pós-mortem, então são casos relatados em materiais de necrópsia. Então a gente vê que certamente essa infecção vai ser subdiagnosticada e subnotificada. A gente não tem como ter uma suspeita clínica muito forte do aspergillus, e a gente não tem também como utilizar esses métodos diagnósticos como ferramentas de screening para aspergillus com precisão no contexto do paciente com COVID, o que dificulta muito a chegada no diagnóstico. Nenhum dos 4 casos que foram relatados de aspergilose na SARS-CoV-1 tinham nenhuma imunodeficiência, então todos haviam recebido corticoides. Isso é importante falar, porque foram pacientes que desenvolveram síndrome do desconforto respiratório com necessidade de intubação, ventilação mecânica e na ocasião usaram corticoides no intuito de tentar reduzir a resposta inflamatória e melhorar a questão inflamatória pulmonar, o que pode também ter predisposto de alguma forma ao aparecimento dessa infecção oportunista. Tá? E na epidemia do MERS-CoV não há relato nenhum na literatura de nenhum caso de aspergilose relatado, documentado na epidemia de MERS-CoV, né, que é o Middle East Respiratory Syndrome, que foi o COVID que apareceu um pouquinho depois no Oriente Médio. Mas aqui é importante a gente ficar atento, porque a gente sabe que existem questões culturais no Oriente Médio e que não possibilitam fazer necrópsias, né? Então a gente tem um número muito reduzido de necrópsias pós-mortem por questões religiosas aí no Oriente Médio, e também tem a questão do controle do dano ambiental, da propagação desses vírus, né? Durante as pandemias, epidemias, a gente sempre está evitando fazer procedimentos invasivos, a gente vai evitar fazer necrópsia para evitar contaminação ambiental, contaminação da equipe, dissipar esse vírus no ambiente. Isso também dificulta bastante para a gente encontrar os casos no pós-mortem por essa decisão que é muito acertada de não submeter esses pacientes à necrópsia sem necessidade. Aqui eu vou falar uma coisinha. Houston, we have a problem. Por quê?
Porque eu fui checar o EORTC, que é a European Organization for Research and Treatment of Cancer and the Mycosis Study Group, que é o EORTC, que é quem faz o critério diagnóstico para as infecções fúngicas invasivas, é um comitê que cria o consenso que define infecções fúngicas invasivas para o mundo. Esse último consenso foi publicado na Clinical Infectious Diseases, em 2019, e aí uma coisa interessantíssima que ele começa lá falando da revisão tal, e o que foi atualizado, e aí ele deixa bem claro, nós não somos capazes de gerar nenhuma recomendação que preserve qualquer nível de certeza consistente nos pacientes que têm infecção fúngica invasiva e que estão na UTI. Então, toda essa revisão, todo esse consenso gira muito em torno dos pacientes oncohematológicos, dos pacientes neutropênicos, considera muito os fatores relacionados ao hospedeiro como fatores de risco para o desenvolvimento da aspergilose, né? E da doença fúngica invasiva outra que não a aspergilose, incluindo a fusariose, incluindo também a mucormicose, né? Enfim, e outras, que eu não vou me atentar a isso agora, criptococose, histoplasmose. Mas veja que não temos definição de infecção fúngica invasiva para os pacientes em UTI por recomendação, não dá para definir. Então, só dá para definir aqueles casos que são provados. E quais são os casos que têm infecção provada? A gente vai dizer que a infecção é provada, que ela é de certeza só com o exame histopatológico, citopatológico, com microscopia direta. Então, a gente tem que ter uma biópsia de um sítio, que teria que ser um sítio, em teoria, estéril, e aí essa biópsia mostrar para a gente a formação ali das hifas, né? E a invasão do tecido com dano tecidual. E vejam vocês, gente, o paciente que chega lá com Covid-19 na nossa UTI, todo inflamado, em ventilação mecânica, droga vasoativa, risco de contaminação da equipe, a gente não vai submeter esse paciente, ele muitas vezes está anticoagulado, a gente usa um protocolo estendido com heparina não fracionada, 10.000 de 12 em 12, a gente não vai submeter esse paciente a biópsias invasivas. Imagina fazer broncoscopia com biópsia transbrônquica nesses pacientes, né? Na situação que eles se encontram, pacientes que têm uma relação PO2-CO2 muitas vezes abaixo de 100, impossível. Então, quando a gente fala aí na Covid-19 e tenta trazer para a nossa realidade a infecção fúngica e como vai provar isso, esse é um grande problema. Por isso, a gente não sabe ainda como fazer isso. A gente poderia também ter cultura de material estéril, que deveria ser estéril, por exemplo, você tem uma cultura de líquor, o líquor deve ser estéril, que mostra ali uma espécie de fungo, né? Lembrando que a cultura tem que ser de material estéril, né? Então isso exclui lavado broncoalveolar, exclui, por exemplo, a coleta de material de cavidade nasal e de urina, em algumas circunstâncias, né? Se você tiver, sim, num sítio que deveria ser estéril, algum sinal evidente de infecção, e você for lá, por exemplo, funcionar ou coletar e crescer numa cultura, e você pode dizer que isso é provavelmente uma infecção fúngica. Se crescer em cultura de sangue que tem que ser estéril, né, também no contexto da doença infecciosa compatível, isso é uma doença definitiva, né, isso é uma doença provada. E também a gente conseguiria fazer o diagnóstico de doença provada quando a gente faz a amplificação do DNA do agente no tecido que você vê ali a formação das leveduras, das hifas, invadindo, causando dano tecidual na parafina, quando fixado em parafina. Isso aqui é critério, gente, como eu falei, da EORTC, que é a European Organization for Research and Treatment of Cancer. Então, foi desenvolvido para câncer, para neoplasia hematológica, pacientes em quimioterapia neutropênicos, em geral, transplante de medula, tá? Então, qual é a dificuldade? A gente tem um diagnóstico que deve ser feito para o procedimento invasivo num paciente que a gente não quer e muitas vezes não pode invadir, né? Questão de segurança e proteção do paciente e da equipe. A gente tem uma baixa sensibilidade das culturas. Se a cultura para levedura já apresentava uma sensibilidade baixa, e a levedura é um fungo que habitualmente cresce mais fácil do que os fungos filamentosos, imagine a sensibilidade das culturas aí para o aspergillus, que é um fungo filamentoso. Inclusive, teria que utilizar uma cultura com meio de cultura especial, que é um meio de cultura Michael F, que é um meio de cultura mais rico, que é feito para crescimento de fungos filamentosos e micobactérias. E esse é um meio de cultura pouco disponível,
muitas vezes a cultura automatizada para fungo também não é extremamente disponível. Outra questão é que a gente tem aí, para o aspergillus, a galactomanana, que é uma proteína da membrana que a gente utiliza com bastante frequência e com bom valor preditivo nos pacientes neutropênicos. A gente faz a dosagem da galactomanana tanto do lavado broncoalveolar quanto da galactomanana sérica, e aí índices de galactomanana no sangue maior do que 1.0 ou no lavado maior do que ou no lavado maior do que meio, a gente pode dizer nos pacientes neutropênicos que tem uma sensibilidade boa para aspergillus, né, dentro de um contexto clínico compatível. Então, se a gente avalia o paciente, ele tem fator de risco, ele tem uma imagem pulmonar compatível e ele tem ali uma galactomanana positiva, você vai dizer que isso é um quadro presumido, provável, você vai iniciar o tratamento. Mas essa sensibilidade da galactomanana em não neutropênicos é muito ruim. Inclusive em pacientes com infecções por influenza, onde se fizeram estudos, e até agora mesmo, nas casuísticas que a gente tem da Covid-19, a gente está vendo uma sensibilidade da galactomanana inferior a 50% nesses pacientes, quer seja usando a galactomanana do lavado, quer seja usando a galactomanana do sangue. Uma outra questão é que ela é pouco disponível, né? É bastante difícil a gente ter disponibilidade em todos os serviços, pensando no contexto Saúde Pública Brasil. A gente tem também a beta-deglucana, como eu falei, também composto da parede fúngica, que é a beta-deglucana, mas ela também é pouco disponível. E a gente tem também baixa especificidade, já que a beta-deglucana ela não é específica do aspergillus, ela também aparece em outros fungos como pneumocystis e como a cândida. Então, a beta-glucana, existe algumas estratégias, né, de tentar fazer um diagnóstico utilizando ferramentas de maneira combinada. Então, você utilizaria a beta-glucana, que é uma ferramenta um pouco mais sensível, tem uma sensibilidade entre 70% e 80% para não neutropênicos, a beta-glucana do sangue, e aí abriria a mão da galactomanana ou da cultura, tanto da secreção traqueal quanto do lavado broncoalveolar, para tentar fechar esse diagnóstico dentro de um quadro clínico compatível. O PCR também, que é a técnica de DNA, é pouco disponível. A gente também vai ter muita dificuldade de interpretação, porque o aspergillus, como é um fungo ambiental, ele também pode estar presente na nossa boca, na nossa mucosa, no ambiente. O ambiente pode contaminar essa coleta e a gente fica muito em dúvida do que seria colonização e o que seria infecção. Imaginem vocês que os achados tomográficos dos pacientes com Covid já são difícil interpretação, né? Quando se tem sobreposição do aspergillus, é muito difícil de interpretar. É diferente dos pacientes neutropênicos, que a gente tem alguns sinais que são bastante específicos da doença da aspergilose, como o sinal do halo, né? O realce em halo invertido, a gente tem o sinal da lua crescente. Então, a gente tem algumas coisas que a gente consegue ver que são sinais tomográficos específicos e que a gente perde nesses pacientes que são não neutropênicos, em especial nos pacientes com doença pulmonar, como a Covid-19. E também a ausência de critérios definitivos para diagnóstico no contexto do paciente com Covid-19. Então, fica muito difícil a gente tentar extrapolar qualquer critério diagnóstico que foi estabelecido para pacientes com câncer neutropênicos para uma doença como a Covid-19. Aqui, tem um artigo interessante, ele pegou 38 casos relatados até finalzinho de maio de aspergilose pulmonar nos pacientes com Covid-19, e desses 38 casos, 6 casos foram casos provados de aspergilose, que após uma revisão do painel de especialistas, né, eles deram como casos provado, mas a maior parte deles foi caso provável ou possível. Então, esses casos prováveis ou possíveis, será que eles de fato são casos de infecção? Será que eles são casos onde a gente deveria abrir mão de cobertura fúngica, entrar com medicações como o voriconazol, que tem inúmeras toxicidades, neurotoxicidade, hepatotoxicidade, um volume de distribuição e uma farmacodinâmica e cinética completamente voláteis, assim, né, muito difíceis de controlar, em especial nos pacientes com doença renal, com inúmeras interações medicamentosas, com medicações que frequentemente a gente faz uso na UTI, inclusive com prolongamento do intervalo QT, que pode se somar a outras medicações que também prolongam o QT no contexto do paciente com Covid. Então, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida.
A gente não tem essa certeza se a terapia deve ser instituída só por ter uma definição como caso provável, né? Alguns estudos aí estão tentando mostrar que os casos que foram adequadamente tratados tiveram uma melhora da sobrevida, que viveram mais, né? Mesmo sendo só casos prováveis, desculpe. Mas ainda não se tem essa resposta, isso não é uma certeza na literatura. No intuito de tentar substituir aqueles critérios que foram criados para os pacientes com câncer, um grupo publicou, inclusive na Intensive Care Medicine, um score que foi proposto aí para definição de caso da aspergilose relacionada ao vírus influenza. E o que estão tentando propor agora é que a gente utilize esses critérios da aspergilose relacionada ao vírus influenza também para a COVID-19. Então, o que seria, nesse caso, a aspergilose provada, né? Seria aquela que tem uma biópsia ou escovado de alguma lesão brônquica, que tenha bronquite, que tenha placa, pseudomembrana ou úlcera no brônquio, que isso é sim característico da infecção por aspergilos, e que tenha o crescimento, então, nessa biópsia ou nesse escovado da lesão macroscópica característica, o crescimento de aspergilos numa cultura, ou PCR positivo para aspergilos no tecido. E aí a gente falaria que isso é uma traqueobronquite por aspergilos provada. E a gente falaria que o paciente não tem traqueobronquite por aspergilos quando não cresce nada em cultura. A gente teria aqui, então, provável, quando a gente tivesse uma galactomanana no soro maior do que meio, ou no lavado maior do que 1, ou uma cultura positiva do lavado, ou uma cultura positiva de secreção traqueal. Isso aqui tem uma grande ressalva a fazer. Nenhum estudo assim validou cultura positiva em secreção traqueal ou galactomanana da secreção traqueal. Isso é tudo uma questão ainda de extrapolar os dados, e tudo isso leva a um monte de dúvidas. Os especialistas mesmo que discutem fungos têm muita dúvida de como interpretar culturas positivas de secreção traqueal, ou PCR positivo de secreção traqueal, ou galactomanana de secreção traqueal. Tá? Então seria bastante difícil a gente só enquadrar esse paciente no provável e começar o tratamento. Para mim é algo assim, ele teve um bom desempenho, esse score, tá? Para influenza, ele teve um bom desempenho, mas para mim é algo que ainda eu não aplico na minha prática clínica, eu não me sinto à vontade de colocar esse critério e dizer que é provável e prescrever a medicação como tratamento de maneira preemptiva. Aqui está o fluxo que eles propuseram, então, se você tinha a placa, pseudomembrana, úlcera na broncoscopia, você fizesse ali a biópsia e você visse que tem ali, de fato, IFA consistente com aspergilos, ou tivesse secreção ou cultura positiva, quer seja do escarro ou da secreção traqueal, você diria que isso é provável, e aí você iniciaria o tratamento. Se você tivesse um paciente com influenza que tivesse, então, infiltrado pulmonar, que maior parte deles, né, influenza ou COVID com infiltrado pulmonar, você faria a galactomanana. Se ela fosse positiva, você já diria que é provável. Então, o que eles propõem aqui é que você faça galactomanana sérica ou do lavado, lembrando que esse aqui é um exame com baixa sensibilidade para não neutropênicos, tá? E que se fosse positivo, você já encararia como provável. Eu não me sinto confortável de fazer isso dessa forma. Eu queria, inclusive, ouvir a opinião depois dos demais aqui. Vai ser muito legal ter essa discussão e ouvir a opinião, em especial, do Dr. Augusto e da doutora Thais. A galactomanana, se negativo, mas você tem uma cultura para aspergilos positiva no lavado broncoalveolar, você também vai dizer que é provável. Mesmo sabendo que a cultura positiva do lavado pode não ser representativa de infecção e só de colonização do trato respiratório, como acontece, por exemplo, nos pacientes com DPOC, que são sabidamente colonizados com mais frequência, ou pacientes com fibrose cística, e muitas vezes têm aspergilos no trato respiratório, sem que isso tenha repercussão significativa do ponto de vista clínico. Então, eu fico um pouco confortável. Se você não tiver aspergilos culturada no lavado, ou não puder fazer, você ainda vai para a cultura de escarro ou secreção traqueal. Se crescer na cultura de escarro ou secreção traqueal e tiver alguma cavitação ou consolidação, você encara como provável, o que também
não me sinto confortável no contexto da admissão do paciente com doença pulmonar. Mas é o que a gente tem de melhor hoje em termos de fluxo para o diagnóstico, extrapolando o que se aplicou nos casos de influenza. Então, será que essa incidência elevada de aspergilos que a gente tem visto, vários relatos de casos de aspergilos na Covid-19, né? Foram mais de 100 relatos de casos que eu consegui levantar até esse presente momento, temos aí séries de casos. Será que essa incidência elevada está relacionada com essas terapêuticas experimentais que a gente vem aplicando, com os inibidores que foram utilizados, por exemplo, o tocilizumab, inibidor da interleucina 6, pulso com corticoide? Será que tem relação com outras medicações? Existe também algum questionamento do papel dos inibidores da neuraminidase, como é o caso do Tamiflu, né, do oseltamivir, pensando de que ele inibindo a neuraminidase talvez pudesse também estar relacionado ao aumento das infecções por aspergilos? Existe algo nesse sentido? Ou será que essa incidência realmente alta pode ser atribuída à infecção pela Covid-19? O racional teórico existe, né? A Covid-19 a gente sabe que é uma infecção que faz realmente essa tempestade de citocinas e que isso deixa o pulmão mais disposto a infecções oportunistas, principalmente através da tempestade relacionada à interleucina 1. Uma coisa curiosa é que alguns dos inibidores aí de interleucina 1, como a anakinra, que está sendo utilizado experimentalmente também para a COVID, eles não parecem ter efeito deletério contra aspergilos, muito pelo contrário, parecem serem protetores aí da infecção por aspergilos, da infecção invasiva. Então, talvez seja uma outra ferramenta. Ou será que a gente deve incluir os pacientes que já tinham patologias pulmonares nas séries de casos de COVID com aspergilose? Porque muitos dos pacientes dessas séries de casos são pacientes que tinham patologia pulmonar prévia, inclusive alguns deles com a colonização já conhecida pelo aspergilose. Então, será que esses pacientes que têm pneumopatia estrutural devem ser incluídos nas séries de casos quando a gente fala em aspergilose no COVID? E como que a gente vai interpretar esses achados? Será que eu posso confiar numa galactomanana sérica? Como que eu vou interpretar uma galactomanana que não é feita no lavado, que é feita na secreção traqueal? Será que eu devo utilizar beta-deglucana como ferramenta de screening, beta-deglucana no sangue? Será que eu posso confiar numa cultura de trato respiratório que não foi coletada de maneira adequada? Será que eu vou abrir mão do diagnóstico anatomopatológico de prova, de comprovação da invasão fúngica e vou tratar esses pacientes, mesmo que eu não tenha isso com certeza documentado? Será que eu devo rastrear todos os pacientes que chegam à UTI? Será que eu devo rastrear todos os pacientes admitidos? Porque se a gente levar em consideração esse fluxograma, esse flowchart que a gente mostrou anteriormente, em teoria, paciente COVID positivo ou influenza positivo com achado pulmonar deveria ser rastreado. Então, a gente deveria rastrear todos. O que eu faço com esse rastreamento? Eu devo tratar todos que testarem positivo? Né? Eu devo tratar todos que tiverem uma cultura broncoalveolar, de lavado broncoalveolar ou de secreção traqueal como pacientes positivos? Então, eu acho que essas são perguntas aí para o futuro e a gente deve, no futuro próximo, desvendar um pouquinho mais sobre o papel do aspergilos como um agente oportunista na Covid-19. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Está sem som, Lívia. Você está sem som, Lívia. Muito obrigada, Daniel. Estão ouvindo agora? Ok, ouvindo. Certo. Obrigada, Daniel. Excelente apresentação. Você fez aí uma... Ainda sem som, Olivia. Dá uma olhadinha no microfone. Pronto, Daniel, muito obrigada pela apresentação. Foi muito boa, muito clara, e para a gente ficou muito claro que você fez um apanhado de uma série de questões com as quais a gente se depara na nossa prática diária na UTI. Isso foi muito importante. E diante disso, eu acredito que quando a gente fala dessas complicações
infecciosas de uma forma geral e fúngicas de uma forma específica. A gente fala, como você mesmo colocou, né, basicamente de corrente sanguínea e pulmão, são aquelas que a gente mais teme, eu acredito, nesse contexto que a gente está vivendo da pandemia do Covid-19. E diante desse contexto, é claro que você mencionou a importância do infectologista acompanhar junto com a equipe da UTI, inclusive de evidência de impacto na mortalidade que isso pode ocasionar, e você demonstrou dados consistentes de que de fato ocasiona. Mas para a equipe da UTI que está ali manejando o paciente chegou, ele foi entubado, ele está evoluindo com uma piora de relação PF, a gente está nesse manejo. Então, eu queria te perguntar, diante desse contexto, pensando agora nas complicações possivelmente pulmonares, você mencionou o aspergilos, muito tem se falado em capa, né? Aspergilose pulmonar relacionada ao Covid, e de fato as publicações não param de aparecer no PubMed todos os dias. Nesse contexto, existe o papel, qual que é o espaço, a importância, o papel, eu queria que você comentasse sobre isso, existe algum perfil laboratorial, algum exame laboratorial que vale a pena a gente pedir? Se existe, qual que é a importância disso, como a gente deve avaliar? Eu queria que você fizesse um comentário aí sobre esse tipo de coisa, não do ponto de vista do infectologista, mas do médico da UTI que está acompanhando esse paciente. Até que ponto eu devo entender isso como uma evolução da condição pulmonar do Covid-19 ou como uma possibilidade aí de complicação outra relacionada, por exemplo, a uma complicação fúngica? Doutora Lívia, sua pergunta é excelente. Acho que é uma pergunta de $1 milhão, assim. Eu acho que é uma coisa realmente difícil de se estabelecer. Exames laboratoriais que vão ter um desempenho bacana, assim, os exames laboratoriais, para começar, eu sempre gosto de lembrar que eles dependem muito da probabilidade pré-teste, né? Então, como que eu vou interpretar um resultado laboratorial se eu desconheço a real probabilidade pré-teste? E quando a gente fala em probabilidade pré-teste, a gente está falando de infecção documentada. Então, quando eu vou calcular a probabilidade pré-teste, eu preciso calcular essa probabilidade com os casos que foram de fato confirmados. Eu não posso calcular essa probabilidade pré-teste com casos possíveis, prováveis. Então, existe uma fragilidade metodológica para fazer qualquer tipo de inferição a respeito de como esses exames laboratoriais poderiam auxiliar. Primeiro, porque a gente não sabe a real incidência dessa infecção ainda nos pacientes com Covid-19, e segundo, que a incidência que nós temos, apesar de a gente acreditar que ela é subestimada, tenho certeza que muitos dos casos não são casos de aspergilose provada, são casos de aspergilose possível, provável, né? E aí a gente vai ter um problema em como interpretar isso. Eu acho que para o nosso dia a dia, respondendo de maneira prática, né? Para o nosso dia a dia, eu acredito que o paciente que tem fatores de risco que parecem ser fatores de risco razoavelmente importantes, como, por exemplo, fez uso de pulso de corticoide em altas doses na enfermaria antes da admissão em UTI, já é sabidamente colonizado por cândida ou por aspergilos, desenvolve uma piora pulmonar e mantém-se febril após 72 horas de antibiótico e não tem nenhum agente bacteriano isolado em nenhuma cultura, e aí sim a gente vai poder abrir mão, lançar mão da cultura de fungos, talvez no lavado no escarro, mas em circunstâncias específicas aonde a gente deva interpretar o quadro clínico do paciente e a gente deva dizer, olha, eu acho que essa probabilidade pré-teste pode ser razoável para eu solicitar o teste. Se a gente não tiver essa impressão de que a probabilidade pré-teste é razoável para se perseguir uma investigação, a minha recomendação é que não acho que seja algo para fazer um screening universal. Perfeito, e aí vale para tudo em medicina, né? Então, agora que o intensivista, a equipe da UTI está desconfiando, de fato, pode existir, é possível que haja uma infecção fúngica. Eu queria perguntar para a doutora Thaís, doutor Augusto, e aí, como é que a gente faz? Precisamos de ajuda. Doutora Thaís, doutor Augusto. Estou aqui. Boa noite, gente. Primeiramente, parabéns aí, Daniel, pela aula, muito elucidativa, muito didática, muito completa, realmente aí abordando
as duas infecções fúngicas mais A doutora invasivas. Andréia também está aí, doutora, desculpe. Presente Doutora na Andréia. Andréia também está aí. Então, parabéns, Livia, também pela condução. Deixa eu só falar alguma coisinha com relação aos aspergilos que vocês estão discutindo do aspergilos. Apesar de vocês não solicitarem especificamente cultura para fungos em secreção respiratória, o laboratório sempre, quando ele vê uma colônia de fungo na cultura, ele sempre vai fazer a identificação, mesmo que o pedido não tenha sido feito, especificamente cultura para fungo. E se ele isolar aspergilos em cultura de secreção respiratória, ele vai avisar imediatamente tanto a CCIH quanto a unidade onde está o paciente, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Todas as secreções traqueais ou lavado bronquioalveolar que vocês colhem cultura, é pesquisado fungo e a gente não acha, tá? A gente não acha. A gente acha muito pouco e quando a gente acha um aspergilos em cultura de secreção respiratória, paramos e vamos olhar para o hospedeiro para ver se essa cultura pode ter sido uma contaminação laboratorial ou da coleta da amostra, ou se realmente ele pode ser um patógeno. Então, vamos olhar para o hospedeiro, vamos ver se ele tem um fator de risco, vamos ver se ele usa corticoide, vamos ver se ele tem algum fator imunossupressor, e eu tenderia a tratar uma cultura positiva para aspergilos se o hospedeiro tiver alguma predisposição, porque não é habitual a gente encontrar. Então, foi como o Daniel colocou, quando a gente acha em secreção respiratória, é uma aspergilose provável. É claro que eu tenho que ver o fator do hospedeiro, achados radiológicos e a cultura. Então, são 3 coisas que é o que a EORTC que o Daniel colocou, que é para imunodeprimido, para a gente poder classificar impossível, provável ou confirmado. Confirmado vai ser só patologia. Como a gente não vai ter patologia, porque o doente às vezes está sangrando e a gente não vai conseguir um tecido pulmonar, a gente vai ficar no possível ou no provável, mas eu tendo a valorizar se eu tiver achado tomográfico, um fator de imunodepressão do hospedeiro e uma cultura de secreção respiratória positiva para aspergilos, porque o laboratório vai fazer essa identificação, tá? Vocês não acham que está um pouco hipervalorizada a questão dos aspergilos na Covid? Cândida, ok, mas eu tenho a impressão que todo mundo quer publicar um caso e aí fica aquela sensação de que isso é algo tão prevalente que a gente deva se preocupar tanto. Eu acho, Ederlon, que assim, a gente esperava ter muito mais aspergilos da experiência que a gente teve com influenza H1N1, porque foi descrito vários casos de aspergilose em paciente com SARA grave redundância, né? Com SARA em UTI, e a gente achava que a gente não estava procurando. E a gente esperava que na Covid a gente fosse ter aspergilose e a gente não tem. Mesmo os relatos de literatura são relatos de casos muito pouco. Então, acho que a gente não deve se preocupar com aspergilose na Covid. Agora, com Cândida, eu acho que a gente tem que se preocupar. E só para falar um pouquinho, se vocês me permitirem, desde 2002, a gente participa de estudos multicêntricos de epidemia. O Hospital do Servidor Público Estadual participa, junto com o Hospital São Paulo, junto com o FRJ, junto com o HC de Curitiba. E a gente sempre é o hospital campeão das candidemias. Então, a gente tem cerca de 60 a 70 candidemias por ano no servidor, tá? E a gente tenta explicar essas candidemias, talvez pelos pacientes idosos, pacientes com neoplasias gastrointestinais que são operados, já obstruídos e que vão parar na UTI tomando antibiótico, que vão translocar do trato gastrointestinal. Então, a gente sempre teve muita candidemia. E agora, no Covid, eu já até comentei com vocês, a gente está com 45 candidemias de março até agora. É claro que nem tudo isso é Covid. Tem candidemias nas enfermarias da cirurgia, na gastrocirurgia, que não são Covid, mas mesmo assim a gente já tem um número
aumentado de candidemia em Covid. E que está surpreendendo todo mundo, porque nos outros hospitais não estamos vendo isso, e a gente acabou de sair um estudo agora, uma corte italiana comparando candidemia em Covid com não Covid, eles têm 21 casos de candidemia em Covid. Então, quer dizer, também é um número pequeno, e a gente certamente vai ter mais, e a residente da MI vai comparar Covid com não Covid desses casos de candidemia. A gente já está levantando esses casos para a gente ver se a gente acha algum fator de risco específico, corticoide, uso de sedação, uso de bloqueador neuromuscular. A gente vai tentar compilar esses dados para ver, tá? Agora, Thaís, em cima do que o Daniel comentou, quando a gente fala no paciente COVID, a possibilidade de infecção fúngica nele sempre tem que chamar a atenção. Uso de corticoide, necessidade de terapia de substituição renal coadjuvando, enfim, todos os outros fatores. A nossa população, ela é uma população muito enviesada, porque a gente tem na nossa UTI só pacientes sob ventilação mecânica, 35% deles fazendo diálise, hoje praticamente 100% utilizando corticoide, alguns em doses altas, enfim. O que faz com que a gente tenha uma casuística muito peculiar. Por enquanto, a gente tem algum cruzamento com relação a fatores de risco, para ter uma ideia, ou ainda não? Esse dado ainda não foi trabalhado? Ainda não tenho, Edrelon. A gente está, todas as candidemias, o laboratório de microbiologia nos avisa, né? Então a gente já separa o caso e a gente está preenchendo um planilhão com todos esses fatores de risco. Os já conhecidos, né? Uso de antibiótico, nutrição, catéter, hemodiálise. E agora a gente está acrescentando corticoide, que a gente já tinha como fator de risco, mas claro que os doentes de Covid estão tomando mais corticoide do que os doentes não Covid, e também a gente está acrescentando o que usou de sedação, se usou bloqueador neuromuscular e se teve bacteremias por patógenos gastrointestinais também, que pode favorecer aí a translocação. Então a gente está levantando, mas eu não tenho dado ainda. Uma pena que a gente não tenha um bom marcador da translocação, né? Talvez aí, claro, o isolamento de um patógeno gastrointestinal pode ser um surrogate, mas seria fantástico se a gente tivesse um bom marcador de translocação, porque há uma probabilidade muito grande de que esse seja um grande fator de risco. O que você acha, Daniel? Eu acredito que, em particular, doutor Ederlon, para os pacientes COVID aí, acho que fica bastante claro que o risco de translocação é bastante maior, né? Na minha opinião, do ponto de vista do racional teórico. Não significa que o que é racionalmente possível se comprove em algum dado ou evidência futura, mas do ponto de vista racional teórico, são pacientes que são pouco nutridos, por conta da questão de prona, a gente tem medo de manter nutrição, muitas vezes não mantém o trofismo do trato gastrointestinal, são pacientes com alto risco de isquemia silenciosa mesentérica, eles utilizam droga vasoativa, são extremamente hipoxêmicos, então esse desvio do fluxo esplâncnico para preservação dos órgãos nobres leva a pequenas isquemias intestinais que favorecem a translocação. Por si só, são pacientes com risco também pelo uso de antibióticos de amplo espectro, pelo uso de terapia substitutiva renal com mais frequência do que os pacientes não COVID. Então, assim, do ponto de vista de racional teórico, eu acredito que os pacientes COVID tenham maior chance de translocação. Se houvesse um marcador para translocação, seria ótimo. A procaltectina fecal, que se utilizava aí pela gastroenterologia para as doenças inflamatórias, né, intestinais, que se utiliza. Imagina se tivesse uma procandidetina fecal, seria maravilhoso, né? Mas eu acho que é isso. Minha opinião é que o risco é aumentado em pacientes COVID por esse contexto, mas a literatura não deixa isso claro. Alguns estudos mostrando um risco aumentado, outros nem tanto, né? Uma questão que é importante, que acho que é até importante ressaltar com a doutora Thaís, ela pode comentar junto com o doutor Augusto e a Andréia, é questão também do RH, não é? Dentro do contexto de pandemia, como que se faz o controle ambiental, pensando no controle de infecções hospitalares, treinamento de equipe, manipulação de catéteres, treinamento da equipe para higiene,
no contexto de um número maior de pacientes dia, um número maior de procedimentos dia. Eu acho que esse é um outro fato que certamente deve impactar de maneira negativa os números de candidemia exógena. Então, Daniel, a nossa série histórica mostra, a gente tem uns 25% das candidemias são causadas por Candida parapsilosis, tá? Isso claramente para a gente é manipulação de catéter. Então, os estudos que você mostrou aí do Centre corresponde aos estudos epidemiológicos brasileiros que mostram que parapsilose é 1/4 das candidemias. E isso reflete más práticas de controle de infecção com relação aos cuidados com catéteres, tá? E o servidor não é diferente. Eu não tenho os dados da Covid, mas a gente teve bastante parapsiloses também. Eu não tenho tabulado ainda quantas são parapsiloses, mas a gente teve bastante albicans e a gente teve bastante parapsiloses também. Então, eu acho que se a gente puder melhorar, porque a translocação a gente consegue melhorar pouco, mas o catéter, se a gente cuidar bem, a gente pode zerar, né? Não só a cândida, mas as bacteremias também. Então, acho que se a gente trabalhasse aí nos cuidados com catéteres, a gente poderia melhorar esse número de candidemia por Candida parapsilose, sem dúvida. Acho que a gente podia trabalhar um pouquinho melhor nisso. Essa é minha coordenadora da CCH, não perde a chance de uma lombadinha, é isso aí. Daniel, a doutora Andréa pediu para você comentar a respeito das hemoculturas seriadas, pensando agora não, né? Continuando aí na questão das candidemias, enfim, nas complicações relacionadas à infecção de corrente sanguínea. O que eu entendo das hemoculturas seriadas é que elas acrescentam aí um pouquinho de sensibilidade ao método, né? Principalmente se coletar 3 pares, né? Eles falam em 3 pares, intervalo de 1 hora. Isso acho que é mais estabelecido talvez para endocardite fúngica, né? Do que para candidemia pura e simplesmente. Eu acho que do ponto de vista de culturas, né? É o que eu expliquei. Eu acho que se a gente esperar a cultura positivar no contexto de um paciente que tem alto risco, a gente vai comer bola em metade dos casos. Talvez, nesse paciente que a gente considera ter alto risco, se a gente tivesse a beta-deglucana disponível e com resultado rápido, ela fosse capaz de substituir a necessidade de culturas seriadas, na minha opinião. Eu talvez ficasse confortável em não ter culturas seriadas com uma beta-deglucana positiva, eu trataria tal como diante de um paciente que eu considero que tem alto risco, que já está fazendo febre falhando aos antibióticos, sem agente isolado, que dialisa, que usa antibiótico de amplo espectro, eu ficaria confortável com essa abordagem. Mas eu gostaria de ouvir a opinião dos outros colegas. A doutora Andréa está comentando que, na verdade, seria uma... Deixa eu recuperar... no controle do tratamento? No controle de tratamento, exato. Tá. A gente tem que ter culturas seriadas, a gente repete com intervalo de 48 a 72 horas a hemocultura após instituir o tratamento, e a gente tem que ter a cultura negativa. Uma vez que o paciente apresente a cultura negativa, a gente faz 14 dias de tratamento a contar da data da cultura negativa. A cultura negativa, e é né? obrigatório fazer o ecocardiograma transtorácico e também o fundo de olho. Tem um estudo recente interessante mostrando que talvez o fundo de olho ele seja nocivo. Eles pegaram uma série de pacientes que fizeram candidemia e fundo de olho, e aí eles viram que vários desses pacientes submetidos a fundo de olho, eles tiveram alguma intervenção que às vezes não levou a benefício algum, e o desfecho, quando eles compararam quem fez fundo de olho com quem não fez, não mudou em termos de mortalidade. Eu não sei se alguém tinha visto esse estudo, talvez a doutora Thaís tenha visto. Daniel, na verdade, esse estudo achou uma incidência muito baixa de endoftalmite por cândida, por isso que eles estão questionando a necessidade de fazer para todo mundo, porque antes os dados de literatura mostravam 15% a 16% dos pacientes com candidemia com endoftalmite. Esse estudo mostrou 1% a 2%, então acho que é uma prevalência muito menor do que se esperado, mas eu acho que vale a pena fazer, principalmente no doente crítico, porque ele não vai referir baixa de acuidade visual enquanto ele estiver entubado, né? Então, você não vai conseguir perceber sintomas nesse paciente. E a mesma coisa para o ecocardiograma. Eles acham que talvez valha a pena fazer em quem tem fator de risco para endocardite, válvula prostética, quem tem alguma disfunção valvar ou quem não negativa
as hemoculturas, né? Então, também isso está sendo um pouquinho questionado, mas eu acho que se a gente tem disponibilidade, vale a pena a gente fazer. Eu só queria fazer um comentário com relação às culturas. A gente tem o frasco Michael F disponível no servidor, mas a gente reserva esses frascos para as unidades de imunodeprimidos, porque eles são, como você falou, muito ricos para propiciar o crescimento de fungos filamentosos em sangue. A levedura, no caso a cândida, ela cresce muito bem no frasco aeróbio, então a gente não precisa do frasco específico para fazer o diagnóstico de candidemia. E a beta-1,3-glucana, eu acho que para a cândida ela é muito ruim, Daniel. Ela é boa como valor preditivo negativo. E a gente precisaria ter ela seriada. Então, não basta uma dosagem. A gente precisaria coletar durante 3 dias. E se a gente tivesse as 3 negativas, a gente poderia suspender o antifúngico com segurança. A gente, inclusive, participou de um estudo aí no servidor e que a gente incluiu vários pacientes, dosava beta-1,3-D-glucana, fator de risco começava com a nidolafungina, nenhum paciente com beta-D-glucana negativa evoluiu para candidemia. Todos que tiveram a terapia empírica suspensa evoluíram muito bem sem candidemia. E é um exame muito caro que a gente precisaria fazer 3 seriados para poder tirar o antifúngico. Então, acho que vale a pena a gente trabalhar com fator de risco do que ter esse tipo de biomarcador para candidemia. É o dedímero da cândida. A Ellen está comentando que... Dedímero não, Daniel, dedímero muito ruim. O dedímero é muito... teria que ser um exame aí com uma utilidade muito bacana, né? O dedímero, às vezes, só dá dor de cabeça na gente. Então, a Ellen está comentando que de 100 necrópsias que foram realizadas no HC, eles não encontraram fungos nessas necrópsias. Né? Eu conversei hoje inclusive com o doutor Amaro para tirar essa dúvida, né? Porque todo mundo falando tanto, ele que fez a maior parte das necrópsias, eu conversei com ele também, e aí eu fiquei surpreso de saber que na quantidade de necrópsias aí realizadas não houve nenhum fungo isolado, porque a impressão que dá, como o doutor Derlon falou lendo a literatura, é que a gente vai estar diante de uma pandemia também de aspergilose, né? Pelo menos pandemia de publicação, aparentemente sim. Né? De doença a gente precisa entender ainda. Desculpa, Lívia, que o Amaro encontrou o Amaro encontrou nas necrópsias dos casos de febre amarela do HC, ele encontrou aspergilhos no pulmão. Então, quer dizer, o que a gente sempre postula é que uma infecção viral grave pode levar a uma imunodepressão temporária, principalmente de CD4, e fazer com que esse paciente tenha como uma complicação, principalmente aspergilose no pulmão. Então, foi o que eu falei, a gente esperava muito ter aspergilose na pandemia do SARS-CoV-2 e a gente não está achando. Então, ou tem ou não tem essa imunodepressão temporária, ou realmente nós não estamos tendo. Então, é uma coisa que realmente a gente não está vendo aspergilose no pulmão desses doentes, o que é bom, né? Porque se já tem uma mortalidade alta, se a gente tiver uma aspergilose pulmonar, esse doente 80% de mortalidade. Então, estou achando bom também a gente não ter. Agora, voltando ao tema da candidemia, a doutora Paula está dizendo que eles estão aguardando aí a liberação do CEP para iniciar um estudo sobre permeabilidade intestinal. Quem sabe a gente vai conseguir alguma coisa, alguma nova ferramenta aí diante enfim, como resultado desse estudo aí da equipe da gastroclínica. E ela disse que conta com a nossa ajuda. Só fazendo aqui um comentário aqui a respeito, a Ellen comentou aqui que era muito verdadeiro com os kits anteriores, né? Que o beta-glucano ele falso positivava aí com piperacilina, amoxicilina, mas em geral piperacilina, porque lembrando que são antibióticos provenientes de fungos, né? E aí certamente às vezes eles tinham um efeito de positivar o beta-glucano, mas para as novas técnicas, por favor, doutora, a senhora me corrija se eu estiver errado, me parece que esse fato já não tem tanta relevância. É isso mesmo, Daniel, e é por isso que precisa, porque uma amostra sozinha pode ser um falso positivo, então pelo menos 3 amostras em 3 dias consecutivos.
Perfeito, gente. Mais alguém tem algum comentário, alguma questão para a gente discutir a respeito desse tema? Amplo, difícil, complexo, cheio ainda de questões em aberto, né? Alguém tem mais alguma questão para colocar? Já que ninguém colocou, vou colocar uma questão bem simplona, Daniel. É uma curiosidade, na verdade. A gente teve, no período de picos, né, no período mais de junho, julho, agosto, um aumento importantíssimo no número de infecções fúngicas, especialmente por Cândida, né, de todos os tipos. E a gente percebeu que no decorrer da pandemia, em que a gente diminuiu o número de pacientes e ficou, de certa forma, um controle um pouco mais fácil desses pacientes, e o tempo de internação também diminuiu, a gente viu que esse tipo de infecção começou a ser muito menos prevalente. Será que o tempo de internamento, obviamente, isso associado com as outras coisas, lógico, ele vai ter mais tempo com o intestino parético, ele vai ter mais tempo com mais risco de translocação, mas será que o tempo de internamento por si só já não é um fator aí de risco importante? Olha, Caio, eu desconheço nos estudos que eu vi que o tempo de internação como variável independente, né? Mas acredito que ela carrega consigo todo o resto que você falou, né? Então, assim, o tempo de internação prolongado certamente caracteriza o paciente que precisa ficar em jejum prolongado, que muitas vezes está em nutrição parenteral, que precisa de terapia de substituição renal, é o paciente que precisa de intubação com ventilação mecânica, é um paciente policomórbido, né? Em geral, os pacientes com internação prolongada são aqueles pacientes que já têm comorbidades, são pacientes mais idosos. Então, eu acho que essa questão do tempo de internação carrega consigo tudo que acompanha esse tempo de internação e o risco das infecções relacionadas à assistência em saúde. Eu acho que aumenta não só a questão da translocação, pela característica desses pacientes que ficam mais tempo internados, mas também aumentaria a chance da infecção exógena, já que esses pacientes muitas vezes se mantêm com dispositivos invasivos e com manipulações mais frequentes e por um maior período de tempo. Perfeito, né? E Caio, tomando antibiótico, né? Eu acho que esse Sim. talvez seja o principal fator de risco aí que corrobora. A candidemia sempre foi uma infecção tardia, ela sempre, nas casuísticas, ela acontece em pacientes internados mais de 14 dias, mais de 30 dias, sempre com internações prolongadas, mas o principal fator de risco é o uso de antibiótico. E o que a gente tem visto, vocês na UTI não, mas nas unidades de internação, as pessoas ficam no copy-paste da prescrição e esquecem de tirar o antibiótico. Então, às vezes, a gente vai ver o doente tem 25 dias de vanco, 35 dias de meropenem, porque ficou copy-paste, e ninguém suspendeu o antibiótico para o paciente. Aí o paciente faz candidemia, ou faz reação alérgica, ou vai fazer insuficiência renal, e por aí vai. Então, acho que o principal fator de risco aí é tomar antibiótico por um longo período de tempo. O uso mais prolongado. Daniel, parabéns aí pela excelente apresentação. Eu acho que você foi bastante feliz da maneira didática como apresentou um tema árduo. Eu acho que ficou claro para todo mundo que, felizmente, a aspergilose não deve tirar o nosso sono, mas que a gente não deve dormir no ponto e negligenciar a importância das candidemias com toda a sua gravidade. E nós sabemos que a introdução precoce do antibiótico continua sendo a nossa principal arma para o êxito na melhor evolução desse paciente. Introdução precoce do antifúngico, no caso. E todos os estudos que falam acerca disso, nós sempre demoramos muito mais para nos preocuparmos com o tratamento empírico das infecções fúngicas. Eu acho que a gente tem um paciente que, na minha experiência em terapia intensiva, é o paciente clínico que mais infecções fúngicas apresenta, por todos os fatores que você bem apresentou. E eu acho que a gente tem que estar sempre muito atento para essa possibilidade, porque são pacientes que a gente perde muito facilmente por um detalhe e a gente não pode demorar.
Então, obrigado aí, parabéns pela excelente apresentação. Bom, então eu quero agradecer a todos que participaram, que comentaram, e muito obrigada, Daniel, pela excelente apresentação. Então, acho que a gente pode dar por encerrada a sessão, e até a próxima semana, então. Parabéns, Daniel, grande aula, sucesso. Para todos aí, né? A próxima sessão será o Dr. Matheus, que irá dissecar o tema sobre suporte hemodinâmico no Covid. Agradecemos novamente o Daniel e a Lívia, grande moderadora. Uma ótima aula e que todos tenham uma boa noite. Obrigado a todos, uma boa noite. Eu queria agradecer pela contribuição e colaboração da Thaís, que dá até um certo medo falar de fungo na presença da doutora Thaís Guimarães, porque ela é uma sumidade no assunto aí a nível nacional, América Latina, internacionalmente. Muito obrigado aí, Thaís, pelas colocações e pelo aprendizado que você trouxe à discussão. Verdade, né? Imagina, gente, eu que agradeço. Imagina, eu que agradeço. Obrigada.